entrada dos dados do trimestre móvel encerrado em maio de 2020 mostra um aprofundamento da crise do mercado de trabalho que a gente já vinha observando na divulgação anterior. Essa queda foi de cerca de 8 milhões de trabalhadores. Isso nunca havia ocorrido na série da PNAD contínua, uma queda tão intensa. E também, pela primeira vez, menos da metade da população em idade de trabalhar estava trabalhando. O diagnóstico apresentado pela gerente da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, Adriana Berengui, é alarmante. Entre março e maio, enquanto a pandemia avançava, 7.800.000 pessoas ficaram sem trabalho, sendo que a expressiva maioria, 5.800.000, atuavam no mercado informal, o que significa 74% dessa população. Gente como Anderson, entrevistado pelo Jornal Hoje. Meu nome é Anderson, eu tenho 42 anos, sou cozinheiro profissional e há 2 semanas eu estou nessa situação de rua que eu não queria. Esses milhões de brasileiros desocupados ainda não aparecem na taxa oficial de desemprego, que atingiu em maio 12,9%, um novo recorde da série histórica, ou 12.700.000 pessoas, contra 12.300.000 no trimestre anterior. Mas ganham forma, por exemplo, pela queda expressiva da massa de rendimentos, que é a soma do dinheiro pago aos trabalhadores ocupados. Foi uma perda de quase 11 bilhões de reais em um trimestre de recursos de massa circulante oriunda do mercado de trabalho. O que os números do desemprego revelam sobre os efeitos da pandemia no emprego e na economia? Quais são os setores mais prejudicados? Como o governo atua diante desse cenário e o que pode se prever para os próximos meses? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje com a Carolina Moran. E nesse episódio, a gente conversa com a repórter de economia Cássia Almeida e com a colunista Miriam Leitão. Fique com a gente. Cássia Almeida, nessa terça-feira, o IBGE divulgou os números da PNAD contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e mostra um desemprego de 12,9% no Brasil no último trimestre. Agora, esse é o dado mais importante para avaliar o impacto da pandemia sobre o mercado de trabalho? A taxa de desemprego sempre foi o indicador mais olhado pelos economistas quando você analisa mercado de trabalho. Só que a pandemia mudou essa forma de olhar essas estatísticas, né? Porque as pessoas não estão em condições de procurar trabalho, que é o que caracteriza o desempregado. Você só sabe que uma pessoa está precisando de emprego se ela efetivamente for procurar trabalho, senão você não vai saber que ela está desempregada. O que aconteceu com a pandemia é que as pessoas não estão conseguindo procurar emprego. Então, a taxa de desemprego, ela hoje, nessa situação que a gente está vivendo inédita, ela mascara o desemprego no país. A gente teve uma queda na ocupação, quer dizer, no número de pessoas que estão efetivamente trabalhando hoje, em 7,8 milhões de pessoas, quase 8 milhões de pessoas pararam de trabalhar no trimestre de março a maio. O trimestre que concentra os meses de quarentena mais restritivos, né? Quer dizer, que você ainda tinha pouca flexibilização, né? A Prefeitura do Rio anunciou novas medidas para tentar restringir a circulação de pessoas. O comércio vai fechar a partir de amanhã. E o desemprego subiu muito pouco. Essas pessoas não voltaram ao mercado para procurar trabalho. Então, você tem um contingente hoje de pessoas que poderiam estar no mercado procurando trabalho e não estão. Parte dessas pessoas vão procurar uma vaga de trabalho, de empregado, e parte vai para a informalidade, como vendedor de quentinha, camelô, todos esses trabalhos mais precários que a pandemia está impedindo que as pessoas façam. Cássia, tem um dado que chama muita atenção, que é uma inversão total. Mais da metade da população em idade de trabalhar está sem ocupação. Seja porque realmente não está procurando emprego, ou porque desistiu de procurar, está desempregado. Mas assim, a gente tem menos gente trabalhando do que gente desocupada. É uma inversão total, né? O que acontece é o seguinte, como a gente não consegue olhar a taxa de ocupação, o que a gente foi ver é o nível de ocupação. Assim,
qual a parcela da população em idade de trabalhar, que é a população de 14 anos ou mais, é como se fosse a nossa força de trabalho potencial, né? Pela primeira vez ela ficou abaixo de 50%. E o que chama mais atenção é que isso foi muito rápido. Esse indicador, que é chamado, assim, tecnicamente de nível de ocupação, né? A parcela de pessoas trabalhando sobre a parcela de pessoas em idade de trabalhar, ele é um indicador muito estrutural, ele se movimenta muito devagarzinho, porque é muita gente, né? Mais de 100 milhões de pessoas. E dessa vez ele teve uma queda abrupta, ele saiu de 54%, que era a parcela da população ocupada, né? E caiu para 49,5%. Outros indicadores que a gente já tinha dado, que em abril especificamente, num cruzamento feito pelo IPEA, que a gente até deu um pouco antes disso, mostrava que ela chegou a cair a 48%. Então, realmente, é um outro indicador que a gente não olhava muito, que agora passa a olhar, porque ele reflete melhor a crise no mercado de trabalho. Cássia, essa pesquisa revelou 2 números bem alarmantes, que são, digamos, dados dentro do dado principal do desemprego, que é um aumento muito grande dos chamados desalentados e também das pessoas que estão, digamos, subaproveitadas, né, dentro da sua área de trabalho, a chamada população subutilizada. O que isso significa? A população, o IBGE mede o quanto que a gente não utiliza a nossa força de trabalho que a gente tem. Então, essa taxa compõe das pessoas que estão desempregadas, efetivamente, e das pessoas que estão trabalhando menos horas do que gostariam. Então, elas são subutilizadas por insuficiência de horas, ou seja, eu posso trabalhar 40 horas semanais, mas eu só tenho trabalho para 20 horas semanais. Eu não consigo trabalho para ocupar o restante da jornada. Então, isso é considerado. E chegou, assim, a 27,5% da força de trabalho potencial. Então, você chegou num patamar muito alto, né? É recorde da série, né? Desde 2012, quando o IBGE começou a fazer a PNAD contínua, né? Reestruturada. E isso significa que a gente tem 30 milhões de pessoas, 30 milhões de trabalhadores que estão subutilizados no Brasil, ou desempregados ou trabalhando menos do que gostariam. Isso significou que só nesse trimestre esse universo aumentou em 3,6 milhões, ou seja, 3,6 milhões ainda cresceu esse contingente de trabalhadores subutilizados no Brasil. E os desalentados que tiveram um aumento de 15%, 15,3%. De 15%, são 5,4 milhões que estão desalentados, né? Quer dizer, você já tinha uma população desalentada, que era grande, porque você já vinha num processo, o mercado de trabalho já vem em crise, não é de hoje, ele não conseguiu ainda se recuperar da última recessão que a gente viveu em 2015, 2016, então a gente já tinha um universo de desalentados que já era expressivo. O Maranhão tem a maior taxa de desalentados do país. 17% dos maranhenses desempregados desistiram de procurar emprego em 2019, segundo o IBGE. E agora ele aumenta mais ainda, porque tem algumas pessoas que saíram do mercado que acham que não vão conseguir mais, porque estão fechando as coisas, e aí você também aumenta esse universo de desalentados. São aquelas pessoas que vão deixaram de procurar porque acham que não vão conseguir. Isso é até um dado que também mostra um aspecto da crise, porque você não tem... Normalmente o desalentado é aquele que procura por muito tempo. Essa pessoa não está procurando por muito tempo, ela só viu um cenário muito sombrio para ele conseguir emprego, um cenário de uma situação em que não há vagas, não há como procurar, e ele, nesse trimestre, desistiu. O letreiro da casa noturna agora é só mais uma peça para ser recolhida do chão. O espaço, que recebia centenas de frequentadores nas noites de quarta a domingo na Asa Norte, fechou em definitivo depois de 10 anos de história. Cássia, se a gente pegar por área de atuação, né, os chamados grupamentos de atividades, teve queda em praticamente todos, né? Quais são os mais afetados aí pela crise? O que é mais impressionante é que teve uma queda acentuada em todos os setores de atividade no Brasil. Aí a maior queda da série, desde 2012. Assim, você teve a indústria que cortou 10% do seu contingente de trabalhadores.
A construção civil também teve uma queda brutal de 16,4%. A gente tem a parte de alojamento e alimentação, que é muito informal e que mostra muito, que caiu 22%, foi a maior queda, e mais, segundo os técnicos do IBGE, mais concentrada no setor de alimentação e mais informal. Mas você também teve queda na agricultura, no transporte, no comércio. Todos eles tiveram quedas expressivas, uma boa parte com quedas superiores a 10%. Então você tem um movimento muito forte de recuo do emprego nesse trimestre, quando você olha qualquer indicador que a pesquisa mostra. Cássia, desse percentual de pessoas que estão sem emprego ou que perderam o emprego por causa da pandemia, quantos são formais, quantos são informais, como é que se mede isso? Olha, foram 7,8 milhões. 74% deles eram trabalhadores informais, segundo os dados do IBGE. Então, assim, são 5,4 milhões de informais. Quer dizer, de pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar, por vários que a pandemia impediu. Então, você tem um reflexo muito grande na informalidade. E o que acontece quando esse movimento se inverter? Você vai subir a taxa de desemprego e subir a taxa de informalidade. Os especialistas esperam uma explosão da informalidade no Brasil. Cássia Almeida, muito obrigada pela participação, bom trabalho aí para você. Valeu, Cássia, muito obrigado, bom trabalho. Eu que agradeço, foi ótimo, muito obrigada. Miriam Leitão, o IBGE divulgou números que são muito preocupantes sobre o emprego. Você tem quase 8 milhões de brasileiros que estavam trabalhando antes da pandemia e agora não tem nem estímulo e, obviamente, por causa da pandemia, nem vão atrás em busca de novos postos de trabalho. Daqui para frente, esses números tendem a se aprofundar, ficar cada vez piores ou melhorarem? Olha, Maltic e Carol, o pior é que quando melhorar, vai piorar. Eu me explico. É que tem esses 8 milhões que estavam trabalhando que agora não estão mais trabalhando, né? E tem os 12 ou 12,5 milhões de pessoas que já estavam desempregadas antes da pandemia. Então, nesse momento, essas pessoas não estão procurando emprego porque acham que não vão conseguir. Mas, quando a situação melhorar, elas vão procurar emprego. E a pergunta que o IBGE faz, e qualquer pesquisa no mundo inteiro faz, é: você procurou emprego no último mês ou no período X dado e não encontrou? E aí, se a pessoa procurou emprego e não encontrou, é que ela entra na estatística de desempregados. Então, a taxa de desemprego pode subir muito, mas aí, quando ela subir, ela vai estar mostrando a realidade que hoje, nessa divulgação feita nessa terça-feira, foi espalhado por todos os outros indicadores que vocês mostraram aí. Quer dizer, tem más notícias em cada ponto. Quando você olha um número aqui, desalentados, população ocupada, população fora do mercado de trabalho, tem vários números negativos, né? E isso vai estar tudo resumido no índice de desemprego quando a situação melhorar e as pessoas saírem para procurar emprego com esperança, quando elas tiverem esperança de que vão encontrar e estiverem se sentindo seguras de que não vão ser contaminadas. Miriam, e essas pessoas vão tentar voltar para o mercado de trabalho terra arrasada, né? Porque muitas empresas, principalmente as pequenas, que são grandes empregadoras no Brasil, estão fechando, não estão conseguindo crédito e estão fechando suas portas. Exatamente, porque o governo, ele fez essas medidas que permitiram, no mercado formal, permitiram a suspensão do contrato de trabalho, a redução do salário, para tentar manter os empregos. O Senado aprovou a medida provisória que permite a patrões e empregados fechar acordo para reduzir o número de horas trabalhadas e, na mesma proporção, o salário. Na vigência do acordo, as empresas ficam proibidas de demitir. Segundo o Ministério da Economia, essa medida já preservou mais de 10 milhões de postos de trabalho. Só que se essas empresas não forem atendidas, não forem acudidas pelas várias linhas de crédito, elas morrem. No mercado informal também, quer dizer, o pior erro do governo na administração dessa crise estão nas linhas para as empresas, as várias linhas que eles anunciam e que não se transformam em realidade. Então, por mais que surgisse, por mais que os programas expandissem crédito,
há ainda até hoje uma insatisfação e um senso de desempenho insatisfatório da nossa parte também. Nós não estamos satisfeitos ao ouvir que o dinheiro não chegou na ponta ainda. Então, as empresas estão com dificuldade agora de se manter as portas abertas, né? De manter a vida da empresa. A gente tem mostrado no setor de serviços, que é o grande setor da economia, a quantidade de empresa, restaurante, bar, que vai fechar, não por causa da pandemia, mas porque o dinheiro que o governo anunciou não chegou. Então, por isso é que vai chegar nessa terra arrasada. Já estava mal antes, é bom a gente sempre lembrar, né, que o Brasil foi atingido por essa pandemia quando já estava com uma economia ruim. O ministro Paulo Guedes, Miriam, fala que nos próximos 3 meses talvez a gente obtenha, por meio de medidas de estímulo, de legislação mesmo, estímulo à produção no Brasil, uma recuperação mais rápida. Em 2 ou 3 meses nós teremos um horizonte bastante claro de se o Brasil vai ficar preso na pandemia e no desemprego e na miséria, como muita gente está dizendo que vai, ou se ele vai sair, como eu acho que vai, mais rápido e surpreendendo outros países. Só que, por exemplo, só o fato de terem milhões de novos desempregados, você tirou a capacidade das pessoas de consumir. Será que tem como ter uma recuperação rápida, como o ministro Paulo Guedes vem defendendo e falando? Não, eu não acredito. Eu acredito tanto nessa frase dele quanto na frase que ele falou em abril, em março, que com 5 bilhões ele matava o coronavírus. Então, é isso. Quer dizer, vale tanto quanto essa afirmação do passado. A gente não sabe como vai ser essa recuperação. Infelizmente, é preciso construir mecanismos para realmente a economia voltar. Mesmo que ela volte estatisticamente, assim, caiu 20, né, caiu 12, uma queda no segundo trimestre. Aí depois tem uma pequena melhora, essa pequena melhora é comparação com uma queda, com um número muito baixo. Então a recuperação da economia é um longo caminho, vai ser longo esse caminho. E se os economistas do governo forem mais sóbrios no seu diagnóstico e nas suas promessas, eles têm mais chances de acertar. Miriam, essa perda de vagas de posto de trabalho afeta principalmente quem ganha menos, né? Se a gente pegar o dado, por exemplo, do rendimento médio, fica parecendo que é uma boa notícia, porque o rendimento aumentou na indústria, na construção, mas tem uma pegadinha aí, né? Esses números todos precisam ser olhados devagar, Carol, porque se olha assim, se eu te contar uma história que tem uma queda da informalidade, um aumento do rendimento real, você fala assim, não, então esse país melhorou, porque caiu o informal, né, caiu o número de informais e subiu o rendimento real. Mas não é porque a crise atingiu principalmente os informais. Caiu a informalidade não por um bom motivo, mas por um mau motivo. Caiu a informalidade porque as pessoas perderam o emprego completamente, saíram do mercado de trabalho. E isso fez com que os salários maiores, que estão mais protegidos, que ficassem. Então, isso permitiu o aumento do rendimento real. Mas a massa de rendimento caiu 5%. Então, isso é que é importante notar. A massa de rendimento caiu 5%, a informalidade caiu porque aumentou o desemprego, exatamente pegando os mais vulneráveis. Miriam, como é que você analisa essas portas de saída da crise que o governo já demonstra, já anuncia uma por meio da renda, uma substituição do Bolsa Família com mais recursos, colocando um pouco mais gente dentro do programa, em outra frente, flexibilizando os contratos de trabalho para que essas pessoas possam aos poucos retomar até eventualmente chegar de volta à CLT. Como é que você avalia essas medidas em gestação? Primeiro, em relação a um programa social maior ou mais permanente, tem a seguinte dificuldade. Na equipe econômica não tem ninguém que entende de política social. Isso já ouvi até deles. Então eles deviam chamar quem entende. E que, por exemplo, o IPEA tem alguns especialistas muito bons. Chama para formatar um programa para ser formatado tecnicamente correto. Meu temor, Maltic e Carol, é que se faça uma coisa apressada e apenas por objetivos políticos, tentar elevar a popularidade do presidente, que caiu muito. Então nós estamos fazendo, na verdade, criar um universo
onde nós vamos dignificar o trabalho, criar uma rampa de ascensão social. Qualquer brasileiro que cair, recebe o Renda Brasil. Mas ele tem o direito de se levantar e começar a trabalhar a qualquer salário que ele consiga e até chegar de novo à CLT. Então, se fizer por motivos políticos de forma assodada, vai desenhar mal o programa e aí o que acontece? Gasta muito e não tem eficiência, né? A gente tem muito programa que às vezes não é eficiente. Tem a boa intenção, mas não tem eficiência. E sobre essa flexibilização do mercado de trabalho, isso era um programa que é uma ideia que o Paulo Guedes tem desde a campanha. Desde a campanha ele falava, vamos fazer a carteira de trabalho verde e amarela para se contrapor à azul. A verde e amarela seria com menos direitos, menos garantias. Então, ele está com essa ideia fixa desde o começo, que tem que fazer por aí. Então, agora ele volta com a mesma ideia que, inclusive, ele chegou a propor e que foi derrubado. Então, o ideal também em relação ao mercado de trabalho, que se pensem de forma mais permanente, que se discuta de que forma pode construir um mercado de trabalho que absorva mais rapidamente as crises e que crie mais empregos, tenha mais dinamismo. É bom lembrar que a gente tem um problema estrutural de falta de emprego no mundo, no Brasil, agravado no Brasil por uma recessão. Então, esse era o antes da pandemia. Então, com a pandemia, tudo isso piorou. Então, a gente não pode ter uma solução, não existe solução simples, não existe solução fácil para problemas tão graves, tão agudos quanto o emprego. Tem países na Europa, a Alemanha e agora a França também, que estão querendo apostar na conversão da economia para modelos mais sustentáveis, de baixo carbono, economia verde e tal, porque são grandes empregadoras, né? E que isso aí pode levar essa conversão da economia, essa mudança da economia para novo padrão de emissão de gás de efeito estufa mais baixo, isso aí poderia gerar um dinamismo importante na economia. Então é isso, eles têm que pensar num projeto. Que projeto eles querem de fato? Eles querem um projeto só para fazer uma propaganda eleitoral? Ou eles querem um projeto de fato para a economia brasileira? Acho que essa é a grande pergunta que se coloca agora, Maltica e Carol. Miriam Leitão, obrigada pela participação. Até a próxima. Muito obrigado, Miriam. Um bom trabalho. Até a próxima. Um prazer sempre estar com vocês. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.